Olá pessoal, você é da área de elétrica, pretende atuar em comandos elétricos convencional. Então, o primeiro passo, eu dou essa dica para você, é o comando elétrico convencional, aquela chave de partida magnética, estrela triângulo, chave reversora, acionamento consecutivo de motores, certo? O comando convencional, o início, o princípio do comando, o motivo da existência do comando inicial foi justamente acionar motor. Então, o principal motivo da origem de comandos elétricos foi acionamento de motor, que é a partir do comando elétrico que você consegue ter melhores controles de motores elétricos. Você consegue otimizar as partidas, você consegue fazer partidas inteligentes, você consegue fazer o controle da partida, controle de corrente na partida, uma série de questões que você vai conseguir através de comandos elétricos. Isso eu estou falando de comandos elétricos convencional. O mesmo princípio de comandos elétricos você vai usar em outras aplicações, como pneumática, eletropneumática, certo? Controles com outros tipos de controle, certo? Quando você parte para controle com os PLCs, controlador lógico programável, onde você usa sistema microprocessado, os computadores, certo? Para fazer a parte inteligente do controle, mas sempre você vai ter lá aquela base, aquele conceito fundamental, inicial do comando elétrico. Nunca você vai deixar de utilizar o comando convencional. Porque no fim, as lógicas elas são transferidas, certo? Para os controladores lógico programável, para os controladores microprocessados, mas no fim o atuador é o responsável para acionar a carga, para acionar o motor, para acionar o transportador, para acionar o elevador, para acionar a ponte rolante, para acionar o compressor que vai puxar um sólido, um líquido, vai carregar um silo, descarregar um silo e vários outros. O conceito é o mesmo, certo? Mas para começar, você precisa compreender o motor elétrico. Ele é o principal atuador em comandos elétricos. E aqui está a identidade de um motor. Então, aqui é a base para você atuar em comandos elétricos. Porque se eu começar a falar para você de algumas variáveis elétricas aqui, que são conhecimentos que você vai trazer de outras áreas de estudo, né, de outras áreas de conhecimentos, da eletrotécnica, mas que aqui vai ser a confirmação de que você dominou determinados assuntos, certo? Aqui, dentro dessa identidade aqui, eu vou ter que ter uma série de conhecimentos para interpretar o fundamento. Se eu falar para você aqui, se eu pegar um item aqui, por exemplo, a potência desse motor, ela está medida em quilowatts. A potência desse motor é 1.1 kW. Se você encontrar na placa aí, você vai ver lá o kW, né, que é a unidade de medida de potência. E esse motor especificamente, esse fabricante aí, ele não dá potência em CV, em cavalo-vapor, nem HP. Ele dá potência ele dá o valor de potência em quilowatts. Então tá lá, 1.1 kW é a potência desse motor. Para você entender a unidade de medida de motor, tem uma série de conhecimentos que você aprendeu. Qual a relação de quilowatts com potência, como é que se dá isso, certo? Vou colocar outro item aqui, antes que complete os 10 minutos, que eu vou falar desse assunto aqui em 10 minutos, que é o tempo que eu tenho aqui. Então, outro ponto importante que eu tenho aí é esse motor aí, ele mescla, né, as características eletromecânicas desse motor, certo? Ele mescla aí. Esse motor aí, ele é um motor de 1740 RPM. Essa velocidade aí em RPM, ela é a velocidade do eixo, certo? Do eixo do motor. Ou seja, é a velocidade real. É a velocidade assíncrona do motor.
certo? Aí é possível você compreender essa linguagem que eu estou utilizando com base em quê? Em conhecimentos que você trouxe de outros estudos, de outras, certo? De outras áreas da eletrotécnica. Por isso que eu falo que é importante você estudar para você se inserir no contexto, certo? Então, ó, eu tenho um motor de 740 RPM e eu acabei de falar para você que esse motor aí é um motor, essa aí é a velocidade mecânica do eixo. Quando eu me e eu consigo imediatamente entender que esse motor aí é um motor de 4 polos. Mas por que eu sei que esse motor é um motor de 4 polos? Então tem todo um processo de conhecimento. Então eu recomendo para você dar uma estudada sobre esses assuntos para que você compreenda essas questões, todo o contexto, certo? Toda a base fundamental para você ajudar você a dominar melhor, certo? Tecnicamente, esses pontos aí que vai ajudar bastante na hora de diagnosticar, na hora da solução, na hora de interpretar uma literatura de um inversor de frequência, de um motor mesmo, certo? Vai facilitar muito na hora de você interagir e você vai compreender de forma muito mais clara as coisas. Mas veja que tem que ter uma série de conhecimentos por trás que você tem que somar. Então, ó, esse motor é um motor de 1740 RPM, ele é um motor de 4 polos e ali ele dá também uma informação mecânica. Ó. Na frente dele ele diz ali, ó, 46, ou seja, esse motor, nele está acoplado um motorredutor, ou seja, a relação é de 1740 para 46, ou seja, a cada 1746 rotações por minuto, ele dá 46 voltas lá na ponta do eixo, porque esse motor aí ele é um motor redutor. Então ele tem um dispositivo redutor na sua estrutura em que ele faz uma redução de velocidade. É um motor delta Y, certo? Que ele pode ser ligado em 2 níveis de tensão. Aí eu já sei que esse motor ele vai ter disponível na caixa de ligação dele 6 terminais, porque ele é um motor que ele me dá condições de fazer um fechamento dele em dois níveis de tensão. Eu sei que é um motor trifásico, já de cara eu sei que é um motor trifásico. Por quê? É um motor trifásico justamente por conta das descrições das suas características. Não existe um motor monofásico com possibilidade de fechamento em delta Y, certo? Então eu sei que é um motor monofásico. Sei qual a tensão de linha que eu posso aplicar nele, que é 380 volts, a tensão de fase 220, que é a tensão por bobina, no caso a tensão aplicada por bobina, que cada bobina suporta individualmente, é 380 dividido para a rede 3, como eu estou falando do sistema trifásico, então eu conheço o conceito, certo? Depois eu vou voltar na questão da rotação, antes de terminar os 10 minutos aqui. Aí tem outro ponto importante aqui, ó. Tensão, a corrente desse motor ligado em 220 volts, a corrente máxima de trabalho nominal dele em 220 é 4,30. Quanto menor a tensão, maior a corrente, certo? Quanto menor a tensão, maior a corrente. Por quê? Ele precisa ter uma corrente mais alta para poder compensar a potência, que a potência não varia. A tensão varia, mas para ele manter a mesma potência, ele tem que fazer uma compensação, né? Então ele tem que aumentar a corrente para produzir a mesma potência. Porém, se eu aumentar a tensão, certo? Eu posso diminuir a corrente. Então quando eu fecho o motor em 380, eu submeto ele a uma tensão maior, mas aí eu vou ter uma corrente menor, porque aí eu vou produzir a mesma potência. Eu não vou precisar aumentar a potência. Então a potência é uma variável que não muda, certo? A potência é uma variável que não muda. E a gente consegue compreender isso facilmente porque a gente sabe a relação da potência, da tensão com a corrente, que relacionando os dois, você chega em quê? Na potência, certo? Então, para mim compensar um, eu aumento o outro, certo? Então, são conhecimentos que a gente traz de toda a base estrutural da eletrotécnica. Por isso que eu falo para vocês que é importante. Motor de 60 Hz, certo? A construção dele é para 60 Hz. Fator de potência 0,77. Certo? Então 10 minutos não deu para a gente falar de tudo da placa desse motor, mas aí você tem uma ideia, mais ou menos. Se você quiser mais comentários